tarde a todos que nos assistem. Desculpe, primeiramente, aí pelo atraso que tivemos, um problema técnico. A gente sempre é muito britânico nos horários. Dessa vez tivemos esse pequeno atraso. Mas, iniciando hoje o painel, primeiramente me apresentando, meu nome é Raul Maldonê, eu sou presidente e fundador da Confrabusiness. Para quem não conhece, a Confrabusiness é um hub de geração de negócios através de um networking de alto nível. Nosso grupo ele é formado por executivos C-level, empresários, presidentes de family office, não só no Brasil, mas como também fora do país. Temos membros nos Estados Unidos, na Europa, em vários locais do mundo. A nossa agenda é bastante agitada. Claro que, devido à pandemia, nós tivemos que encerrar provisoriamente os eventos presenciais e estamos fazendo até em número superior ao previsto anteriormente via lives, as quais estão sendo aí disponibilizadas via YouTube no nosso canal, em parceria com o portal Cidade On da IPTV. Hoje nós vamos ter um painel sobre mercado imobiliário, as tendências e o que podemos esperar desse famoso novo normal. Agradeço primeiramente a Credit Home, que está patrocinando este evento, e agradeço a parceria novamente com o portal Cidade On, que está podendo levar esse rico conteúdo para muito mais pessoas. Só reforçando para todos se inscreverem no nosso canal no YouTube, porque a grade de lives está bastante intensa e até o final do ano nós teremos muito mais conteúdo. Já iniciando o painel, gostaria de apresentar cada um dos painelistas. Bruno Gama é o CEO da Credit Home. O Marcelo Doria, será chamado aqui como Doria, é o CEO da Coelho da Fonseca. Marcelo Colucini é o fundador da Mudeme e diretor de inovação do Secov. E o Fabrício Arrivabene é o diretor de marketing e vendas da construtora Tenda. O Marcelo Colucini fará hoje o papel de moderador e mediador do painel, para quem eu passo a palavra agora e desejo um bom painel para todos. Boa sorte. Primeiramente, Raul, muito obrigado aí pelo convite. E antes da gente começar, né, a entrar no assunto propriamente dito, eu vou cumprimentar aí o Doria, o Bruno e o Fabrício, né, que coincidentemente a gente volta a se encontrar depois de serem amigos, a gente fomos amigos de infância e hoje a gente se encontra aqui numa live sobre o mercado imobiliário, que achei muito bacana isso. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a Mudeme, né, um pouco sobre mim também, né. Então, meu nome é Marcelo Colucini, né, eu sou um dos fundadores da Mudeme, que é uma plataforma voltada para venda e locação de imóveis através de imobiliárias, né, ela vai ser relançada nos próximos meses. E também eu ocupo hoje o cargo de diretor de inovação do Secov na Regional Campinas. Eu vou, antes de passar as perguntas sobre o assunto, eu vou passar a palavra para cada um dos painelistas para poder fazer uma apresentação, falar um pouquinho da função dentro de cada um nas suas empresas e um pouco do currículo. E aí a gente entra no assunto propriamente dito. Fabrício, podemos começar por você? Preparado, Marcelão. Então vamos lá. Bom, fale um pouquinho do seu currículo aí. É um prazer enorme estar aqui, sendo um dos painelistas aqui hoje com a Confrabusiness, encontrando muitos amigos aí de longa data e recentes. Falando um pouquinho aqui da minha passagem, né? Eu sou engenheiro de produção por formação, né? Formado na Universidade Federal de São Carlos, e trabalhei
praticamente em 4 empresas, né? 3 anos na Unilever, 8 anos e meio na Ambev, 1 ano e meio na Gafisa, e no momento que a Gafisa adquiriu a Tenda, eu fui para lá, estou na Tenda há 11 anos. Iniciei meu primeiro cargo na Tenda foi como diretor regional da operação do Rio de Janeiro. Era responsável por toda a parte de prospecção, incorporação, compra, suprimentos, né, no caso, toda a parte aí de marketing, vendas e toda a área de gente e gestão também, né? A única área que eu não representava era a parte de obras. 1 ano e meio depois, eu me tornei diretor de marketing e vendas da Tenda, e 2 anos na sequência, final de 2012 para 2013, eu fiquei responsável pela área de vendas e também houve uma unificação pela área de crédito imobiliário pessoa física. Tá? Então, todo o relacionamento com o banco, toda a parte de desligamento e toda a parte dos registros dos imóveis, né, para, na sequência, garantir a receita para o caixa da companhia, está na minha responsabilidade. Então, essa movimentação, né, dessa migração de vendas com crédito imobiliário é um negócio que já vem acontecendo há alguns anos nesse mercado aqui de Minha Casa Minha Vida, né, no segmento econômico, muito em função do desligamento acontecer muito próximo da data do momento da compra, da aquisição pelo mutuário. Hoje, na minha diretoria, a gente tem aproximadamente 700 empregados diretos próprios, né, seletistas, é um modelo um pouco diferente. A gente não trabalha somente com corretor autônomo, a gente tem uma boa parte, que representa algo como 60% do nosso volume, é feito diretamente por corretores, agentes de venda, que é o nome que a gente dá, próprios, né? Eles estão espalhados nas 9 regiões metropolitanas que a gente atende, em 80 pontos de venda, e além disso a gente tem, logicamente, a parceria com 450 imobiliárias nesses mesmos mercados. Então, esse é um pouquinho da minha jornada diária aí como diretor comercial da Tenda. Legal, Fabrício, muito bom, muito bacana. Vou passar a palavra então para o Bruno, para ele falar um pouquinho das atribuições dele, né, dentro da Credit Home e um pouco do seu currículo também. Vamos lá, Bruno? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade da Confra Business de abrir esse espaço, de colocar essa turma, essas feras aí para a gente discutir um pouco do cenário aí de mercado imobiliário, o que está acontecendo, que perspectivas que a gente vê, e agradecer muito o Raul por estar abrindo esse espaço e por estar conduzindo aí a Confra há tanto tempo, o Marcelo Colottini, o Fabrício e o Dória, para a gente discutir um pouco desse cenário. Bom, primeiro eu queria me apresentar, né? Sou Bruno Gama, sou CEO, fundador da Credit Home. A Credit Home é uma fintech, é uma plataforma de crédito imobiliário e home equity que está buscando inovar no mercado tradicional, aí no mercado de crédito imobiliário tradicional, e que tem um desafio enorme aí de trazer novidades, produtos, serviços, inovação num mercado que já existe há muito tempo, mas que está em constante evolução e que está demandando muita evolução. Para falar um pouquinho da minha história, eu também engenheiro de produção, trabalhei no mercado financeiro, passei por uma empresa formada pelo Itaú e pela Lopes, que fazia crédito imobiliário, fiquei quase 10 anos lá, conheço bastante tempo, então, esse mercado. E a ideia hoje é trocar um pouco de experiência com vocês, falar um pouco do cenário e conduzir um pouco esse processo de abertura, um pouco das possibilidades que tem o crédito hoje no Brasil, nas imobiliárias, nas incorporadoras, trazendo essas novidades para todos vocês. E muito agradeço a todos aí a presença no YouTube, na live, para a gente trocar figurinha. Legal, Bruno, muito bom. Sem dúvida, hoje o crédito imobiliário tem uma importância muito grande aí na cadeia de aquisição, né? Então, por fim, vou passar a palavra então para o Dória, para ele falar um pouquinho sobre as funções dele
na Coelho da Fonseca e um pouquinho do currículo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom rever também, principalmente o Marcelo aqui, esse é o mais antigo que eu conheço, mas também é bom encontrar o Bruno aqui, o Fabrício e o Raul, e todos os que estão assistindo. Bom, eu sou advogado de formação, advogo até hoje, fui advogado de grandes escritórios aqui em São Paulo, desde sempre aqui em São Paulo, e numa dessas de advogando, acabei sendo convidado para ser o primeiro diretor jurídico da Coelho da Fonseca, que é um grupo de imobiliário, que tem incorporadora, loteadora, administradora de bens, mas principalmente a gente tem a corretagem de imóveis como o principal negócio aqui na Coelho da Fonseca. A gente atua basicamente em São Paulo, já atuou no Brasil inteiro. Hoje a gente está muito mais concentrado no mercado paulistano, e isso, obviamente, que se espalha pelo interior de São Paulo e as grandes capitais, além de a gente ter representação internacional aqui também. E, com o tempo, passei a administrar toda a empresa, sempre abaixo do presidente da empresa, que é o Álvaro Coelho da Fonseca, que continua, graças a Deus, bastante atuante e muito bem atuante. Então, esse é o meu caminho aqui. Continuo cuidando do jurídico, mas também Voltando, Dória, não sei se você chegou a concluir o que você estava dizendo, eu acho que travou aqui para todo mundo. Você pode concluir? Claro, acho que eu cheguei, mas não sei se todo mundo viu, mas basicamente é que depois de um tempo advogando para a empresa como diretor jurídico, passei a administrar toda a empresa, e a partir disso eu comando toda a gestão administrativa e parte comercial da Coelho da Fonseca, tanto a corretora quanto a empresa que tem participações em incorporações e loteamentos, além da administradora patrimonial. Maravilha, muito bom. Então, para a gente entrar mesmo agora, né, no assunto do mercado imobiliário, a gente não podia deixar de esquecer os números aí que a gente tem atualmente, né? O mercado imobiliário, diferente de outros setores que estão sofrendo um pouco mais nessa pandemia, o mercado imobiliário está vivendo um momento de uma ascensão nas vendas, de ascensão no preço dos imóveis, e eu acho que esse vai ser o nosso principal assunto a ser tratado hoje nessa live, né? Então, alguns dados aqui importantes, né? A FIPZAP soltou uma pesquisa demonstrando que os imóveis tiveram uma alta de 0,37%, né, mês sobre mês, nesse mês agora de agosto, e que essa alta foi a maior alta que já foi registrada desde do mês de abril de 2015. Né? No mesmo sentido, o Secov também soltou uma pesquisa do mês de julho de 2020, onde 4.341 unidades foram vendidas só na cidade de São Paulo, e o que demonstra um crescimento de 21,1% em relação ao mesmo período, né, ao mesmo período do ano passado,
e 45,5% em relação ao mês anterior. Então, esses números, né, esse momento demonstra que o mercado imobiliário está em ascensão. Eu vou começar perguntando para o Bruno. Bruno, qual que você acha que seria o impacto da queda de juros e também dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas digitais, estão colaborando, né, com esse aumento e essa ascensão do mercado imobiliário nesse período de pandemia? Legal, Marcelo. Assim, a gente sempre que toca no tema de taxa de juros, é importante reforçar que a queda que a gente teve foi uma queda muito expressiva e muito rápida. Todas as vezes que se observou movimentos de queda de taxa de juros nesse sentido no mundo, os reflexos foram imediatos de primeiro, saída de dinheiro do mercado financeiro tradicional, né, que o mercado rentista, que a gente chama, para o mercado de produção, para o mercado imobiliário, e isso não vai ser diferente aqui no Brasil. A queda que a gente teve, saindo aí de acima de 14% da Selic para 2% da Selic, trouxe um impacto direto no mercado imobiliário. Um exemplo que eu gosto de dar é o impacto do próprio crédito imobiliário, né? O crédito imobiliário, o crédito como um todo, é uma das coisas que sustenta o mercado imobiliário e vai continuar sustentando o mercado imobiliário. O mercado imobiliário não vive sem crédito, já não vivia alguns anos atrás, hoje não vive definitivamente, e ele é dependente do crédito em todos os segmentos, ele é muito dependente no econômico, o Fabrício vai falar disso, ele é dependente do crédito no médio alto, e até da alta renda hoje a gente vê os clientes tomando crédito. Mas para todo mundo se situar e entender um pouco do que aconteceu no crédito imobiliário, eu vou dar um exemplo claro de um financiamento de R$200 mil em 30 anos, que é o prazo médio que os principais bancos operam. Esse financiamento, há 3 anos e meio, 4 anos atrás, quando a gente estava no pico da Selic, ele tinha uma taxa média próxima de 12%, 11,5%, 12%. E esse financiamento de 200 mil tinha uma parcela na faixa de R$2.600. Esse mesmo financiamento hoje, setembro de 2020, R$200 mil em 30 anos, tem uma parcela de financiamento na faixa de R$1.500. E se a gente contabilizar alguns produtos específicos que estão sendo lançados esse mês, como o produto do Banco Itaú, que usa a poupança como indexador, alguns produtos da Caixa, a gente vê parcelas inferiores a R$1.400. Quer dizer, a queda foi de R$2.600 para R$1.400, R$1.500. Isso não é só uma queda relevante no valor da parcela, mas isso tem impacto em todas as classes sociais que tomam crédito. Uma família com renda de R$5 mil não podia tomar 200 mil de financiamento há 4 anos atrás, porque não cabia no bolso dessa família. A parcela de 2.600. Existe um conceito de comprometimento de renda no crédito imobiliário. Você tem um teto que você pode usar do comprometimento de renda na família para o pagamento da parcela do financiamento. Então, com a queda da parcela, mais famílias conseguiram chegar a esse financiamento de R$200 mil. E o que significa, na prática, que hoje uma família com renda de R$5 mil mensais consegue financiar os 200 mil. Isso não acontecia, isso inseriu milhões de famílias nesse mercado de crédito, consequentemente, no mercado imobiliário. É um fenômeno que está acontecendo, está sendo acelerado pela redução das taxas refletidas no crédito imobiliário esse ano. A maioria dos bancos está muito competitiva no crédito imobiliário, os clientes estão vendo essa movimentação de redução de taxa e vai beneficiar toda essa cadeia imobiliária. E o segundo ponto da pergunta aí do Marcelo tem a ver com tecnologia. Ele também reforça um pouco do momento que a gente está passando, né? O crédito imobiliário sempre foi um produto muito tradicional nos bancos. Os produtos de crédito imobiliário, até muito pouco tempo atrás, tinham pouquíssima inovação, era basicamente um produto só em prateleira, os bancos brigavam por taxa, uma redução aqui, uma redução acolá, não tinha inovação nenhuma, dizendo já que tem poucos bancos operando o crédito imobiliário no Brasil, basicamente são 5 bancos. O que vem acontecendo, puxado pelos bancos, mas principalmente puxado pelas fintechs, é uma completa
um completo redesenho do modelo de crédito imobiliário e do crédito com garantia imobiliária no Brasil, trazendo tecnologia, trazendo inovação, trazendo cycle times, quer dizer, processos mais ágeis, mais rápidos e principalmente mais automatizados, mais digitais, né? Então, a gente vê movimentos de automação, por exemplo, da fase inicial, que é a análise de crédito. A gente mesmo na Credit Home consegue fazer simulação, pré-aprovação e aprovação de crédito praticamente online. A gente entrega a carta de crédito para o cliente via aplicativo ou no site, sem grandes necessidades de documentação nessa primeira fase. O processo que a pandemia nos impactou, gerando essa necessidade do distanciamento, do isolamento, fez com que a aceleração da digitalização nos bancos e nas fintechs acontecesse de forma mais rápida. Então, a gente veio, por exemplo, na pandemia, assumindo o processo de crédito imobiliário 100% digital. O cliente em nenhum momento precisa se deslocar, ele faz tudo via aplicativo, tudo via celular ou notebook, e ele consegue navegar nesse processo, que é razoavelmente longo, que envolve a aprovação de crédito, avaliação do imóvel, documentação, depois a emissão do contrato, assinatura e registro, de forma digital. Isso foi um impacto muito positivo, porque além de acelerar o processo de crédito imobiliário, ele também é mais democrático, permite que qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar do Brasil, tome crédito, consiga navegar nesse mundo de mais digital e saia do outro lado com o crédito aprovado, com o dinheiro na mão. Então, é uma tendência, a gente vai ver no Brasil uma competição entre os bancos cada vez maior, o crédito imobiliário é um dos produtos mais estratégicos hoje para os grandes bancos de varejo, e uma competição com a entrada de novos players. O conceito do que a gente vai ver em alguns anos no Brasil é uma prateleira com dezenas de produtos, dezenas de players, que atendem cada subsegmento do mercado imobiliário e cada perfil de cliente. Não faz mais sentido a gente ter só um produto de crédito imobiliário para atender todos os perfis de clientes. Os clientes são completamente diferentes. O Fabrício vai falar do perfil do cliente de baixa renda, o Dória vai falar do perfil do cliente de alta renda, tem cliente que pré-paga em 3 anos, tem cliente que fica 30 anos no contrato, tem cliente que quer carência, tem cliente que quer parcela balão. Não dá para atender todos da mesma forma num tipo de produto. Então, o que vai acontecer e começou a acontecer no Brasil é que a gente vai ter um portfólio de produtos diversos, com diferentes características, que atendem diversas necessidades e perfis de clientes, em função disso que eu falei, de capacidade financeira, conceito de pré-pagamento, necessidade de alteração da política do indexador, ajuda na entrada do financiamento, que vai constituir um portfólio cada vez mais robusto, cada vez mais diversificado, para a gente mudar de patamar no que concerne no crédito no Brasil, trazendo inovação, tecnologia. É um movimento que já começou e, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos ele vai ter uma grande transformação. Bruno, muito bom poder ouvir isso, né? Porque a gente sabe que hoje o crédito imobiliário ele é muito importante, né? O financiamento ele é muito importante no processo de aquisição, mas ao mesmo tempo ele também se transforma em uma barreira, muitas vezes, nesse processo. Então, eu acho que tudo isso que você comentou, tudo isso que você colocou como inovação, vai ser muito importante para acelerar ainda mais o mercado imobiliário. E acho que ainda, assim, aproveitando esse gancho, né, eu vou passar a palavra para o Fabrício, para ele falar um pouquinho de como que está essa questão não só, né, do financiamento, mas também do mercado de habitação popular, que é hoje o foco da Tenda. Fabrício, você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, vamos lá. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí que o Bruno colocou, né? O primeiro deles é a questão da digitalização, né? A Tenda ela já vinha se preparando para esse novo mundo digital há pelo menos um ano aí. Logicamente, sem saber que essa pandemia iria chegar, né? Em janeiro, a gente já tinha implementado 100% das nossas operações com contrato digital. Nosso investimento em mídia ele já girava como 50% do nosso valor investido, ou seja, esse mundo digital ele já estava presente na nossa vida. E também a gente já estava fazendo alguns testes com feirões digitais, que é essa que o Bruno falou, né, de ponta a ponta, sem ter a necessidade do contato físico do cliente.
Então, isso pode... Tem pessoas que estranham essa questão aí, né, de conseguir adquirir ou comprar um imóvel, uma casa própria, sem ter um contato físico com o corretor ou com uma imobiliária e assim por diante. E aí, falando, né, no segundo ponto que o Marcelo tocou, que é um pouco do mercado de habitação, falando um pouquinho, eu vou falar mais especificamente do mercado de habitação popular. Né? Hoje, o segredo da atuação da Tenda nesse mercado está muito na questão de demanda e oferta. A gente tem hoje, né, o Brasil, ele forma aproximadamente 1 milhão de novos domicílios por ano. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele entrega algo como 350 mil moradias por ano. Ou seja, existe uma demanda muito maior do que a oferta, né? Isso faz com que as crises, né, que o Brasil passou e que o mundo vem passando e passou lá em 2008 e tal, os resultados das empresas focadas, né, nessa habitação popular, aparentemente eles não sofrem tanto, muito em função desse tamanho, dessa diferença entre a demanda e a oferta. Muitas pessoas perderam o emprego, mas a gente ainda tem um gap muito alto, muito grande, nessa questão dessa demanda que está reprimida. Né? Tem muita gente que não tem o conhecimento, o Bruno tocou bem nesse assunto, que não tem o conhecimento, a gente denomina aqui internamente como os dormentes. Né? Quem são essas pessoas? São pessoas que não conseguem fazer essa conta de, eu ganho hoje R$2.000 e vou comprar um imóvel de R$200.000. Né? Eu com R$2.000, né, a visão do cliente, eu não consigo guardar R$300 por mês, como que eu vou conseguir comprar algo, né, de R$200.000? É algo intangível na cabeça do nosso cliente. E aí é um pouco desse salto, né, dessa questão aí de entender um pouco e trabalhar com essas mídias digitais, enfim, trabalhar um pouco a cabeça desse cliente que ele pode. Né? E aí, essa intenção e muitas das vezes, esse cliente vai pagar muito menos pela casa própria dele do que ele paga hoje de aluguel. Né? E o que o Bruno falou, né? Essa questão da queda das taxas de juros, o programa Casa Verde e Amarela, agora, novo programa do governo federal, que vem facilitando também com taxas de juros mais baixas, principalmente no mercado do Norte e Nordeste, vai facilitar muito isso. Então, assim, a Tenda, ela quer ficar nesse mercado, ela não tem intenção alguma de migrar para o mercado de médio e alto padrão, ela vê uma grande oportunidade ainda de crescer, de ser cada vez mais relevante nesse mercado de faixa 1,5 e 2. Legal, Fabrício. E eu acho até que teve um ponto que o Bruno comentou, né, que é a questão da flexibilização, né, na análise do crédito, e eu acredito, né, que o público que compra as habitações, né, populares, a gente tem muita informalidade, né? A gente tem muitas pessoas, se eu não me engano, são 50% das pessoas que adquirem um imóvel, a renda dela vem de forma informal. E isso, a gente precisa ter uma análise de crédito mais flexível, né, considerando esse tipo de renda também. Agora, falar um pouquinho da outra ponta da pirâmide, né? Vamos conversar um pouco com o Dória, para ele falar um pouquinho do mercado AAA aí, de alto padrão, né? Principalmente os empreendimentos no interior, como Aras Larissa, Baronesa, Boa Vista. Qual que é o impacto que a pandemia, que esse momento tem trazido para esses empreendimentos e os demais empreendimentos aí AAA que são o foco da Coelho da Fonseca. Tá bom, Marcelo. Bom, eu queria só antes aproveitar o que disse o Bruno aqui, e um pouco também o Fabrício, que vale para todos, né? O crédito é fundamental. O crédito vale para qualquer lado, para qualquer ponta da pirâmide, seja o que for, crédito é essencial, né? Quando a gente começou a nossa operação como correspondente bancário, lá em 2008, na mesma época do Bruno, lá com a Lopes, a gente fez mais ou menos o mesmo sistema, né? A Lopes cuidava do Laranjinha, a gente cuidava do Personalité, e a gente fez em conjunto isso, né, Bruno?
a ideia foi: Bill Gates não compra um imóvel sem ser financiado. Então, por que nós não podemos fazer do mesmo jeito aqui? Né? Depois a gente descobriu por quê, mas a gente ainda está tentando mexer. E no último ano a gente conseguiu ver esse avanço mesmo do crédito imobiliário também em todas as categorias, né? Nós já vimos muito, a gente costuma dizer que a gente estipulava que a gente ia conseguir crédito imobiliário para 75% das vendas, e a gente se contentou e conseguia para 25% das vendas, que a gente chama de LTV, né? Enquanto que nos últimos tempos a gente tem visto em 60% das nossas vendas, quase a nossa meta de 2008, nós vamos conseguir agora em 2020. Nesse sentido, em volume, o volume já é bem maior, mas eu digo de quanto está sendo financiado em cada venda que a gente faz, né? Então, financiamento é fundamental. E o caminho do financiamento nisso mudou bastante, né, Bruno? Principalmente porque antes ele era muito sustentado pela poupança, liberou para não ser só poupança, os outros bancos e as fintechs entraram e isso acabou fazendo uma revolução dentro desse mercado de financiamento. Isso impacta diretamente no que tem acontecido no mercado. O mercado de alto padrão entendeu que o financiamento é muito barato. Ele tem, na verdade, são 3 situações que aconteceram que impactam diretamente nesse avanço do mercado de alto padrão novamente, né? A gente sofreu muito com a crise, que dizem que o alto padrão nunca para. Parar ele não para, mas ele andou bem mais devagar. O Fabrício é que não para, né? Quem não para é o mercado popular. O de alto padrão tem sempre alguém comprando e vendendo, mas não é no mesmo ritmo. Mas ele deu uma avançada grande ultimamente porque, primeiro, o financiamento apareceu de verdade. Segundo, nós temos também ninguém sabe onde pôr o dinheiro, né? Porque os rentistas não têm mais renda para ganhar ano a ano, então ele passa a investir naquele que ele acha seguro, que é o imóvel, sempre foi, né? E continua sendo. Quem investiu no começo do ano se deu muito bem. E terceiro, a questão também, não dá para negar, a questão do dólar. O mercado de alto padrão, o dólar impacta diretamente, embora não entre dinheiro em dólar de fora e tudo mais, o que acontece é que o dólar ele é um parâmetro para esse público de valor, né? Então, se o cidadão o cliente estava com $1 milhão no apartamento dele, ele manteve $1 milhão e o dólar sai de 3,80 para 5,50, o apartamento dele sai de 3.800 para 5,5. E, de verdade, é muito o que aconteceu ultimamente. A gente teve outros avanços aí que parecem pequenos, e parecem do passado, mas não são dos últimos 6 meses, que são esses avanços tecnológicos, de fato, que não só conosco, as empresas atuando na tecnologia, tanto a Tenda, quanto a Credit Home, quanto a Coelho da Fonseca, e todos os concorrentes, todo mundo que atua no mercado, foi que os cartórios passaram a atender eletronicamente também, né? E a gente depende do cartório na compra e venda em todas as pontas. Isso foi muito importante, era uma barreira muito grande a questão dos cartórios. Então, hoje a gente tem a escritura eletrônica com o registro direto no eletrônico como válido, não podia, né? É que não podia, não é nem que a gente não conseguia fazer, é que não podia. O que aconteceu também, aí entrando na tua pergunta, Marcelo, desculpa desviar, mas é o seguinte, o cliente passou a entender que ele não está morando bem. Ele ficou na casa dele preso durante alguns meses, ainda está, de certa forma, preso, e aí ele entendeu que a casa dele não é algo que ele tem condição de ter a vida que ele queria, né? Seja porque ele passou a atuar em casa para trabalhar, sempre vendo a dificuldade que é todas as questões em que ele não enxergava, porque ele saía de manhã, voltava à noite. Então, ele passou a entender melhor a casa dele e passou a procurar algo mais.
E a primeira coisa que ele fez foi ir para os empreendimentos de campo. Ele tem dinheiro, ele não tem aonde colocar esse investimento para ser investimento, ele investiu nele. Ele pegou e foi para o Aras Larissa, foi para o Fazenda Boa Vista, foi para a Quinta da Baronesa, isso para dizer os 3 mais icônicos empreendimentos, mas também foi para todos os outros empreendimentos de campo, né? Tem Porto São Pedro, tem a Fazenda da Grama, que não dá para esquecer, é um ótimo empreendimento. Entre Verdes, em Campinas, passou a ser um empreendimento de campo de São Paulo também, assim como vários outros por todo o Brasil, isso tem sido visto, né? Então, o que a gente tem visto, evidentemente, é que aumenta a demanda sobre esses empreendimentos, o valor deles triplica. Ficou de fato, a gente tem valores que antes eram de média de R$1.000 o metro quadrado, um terreno na Fazenda Boa Vista, hoje é R$2.000 o metro. Todos os outros. A Baronesa tem casas prontas, né? Já é um pouquinho mais consolidado que todos os outros, que é o mais antigo. As casas se valorizaram muito, assim como na Boa Vista, assim como no Larissa, que ainda tem muitos terrenos ainda para construção. Então, a gente viu uma mudança de hábito, que é o investimento no próprio cliente. Ele parou de investir em mercado financeiro, não é que ele parou, mas ele reduziu o investimento dele ali e investiu no mercado dele. E passou a investir na família e passou a investir nesses empreendimentos de campo que simplesmente decolaram. Legal. Agora conta pra gente aí que vocês descobriram, né, que o Bill Gates ele não compra nada à vista, ele financia tudo. Qual que é o segredo dele? Compartilha com a gente, já que vocês descobriram. O segredo dele é fazer conta, né? O segredo dele é fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. É isso que ele faz. Ele não precisa. É lógico que é diferente o campo nos Estados Unidos, é diferente porque tem um banco a cada esquina, né? A regulamentação é totalmente diferente, tem outras questões, o financiamento pode ser feito por qualquer pessoa daqui. Está se abrindo também aqui, mas o que acontece é que ele faz a conta, ele ganha muito mais dinheiro com o dinheiro dele aplicado nas empresas dele do que ele tirando liquidez dele e colocando no imóvel. Ele joga ele fica com a liquidez, joga esse dinheiro no prazo e vai pagando mês a mês, que é o que muita gente tem feito hoje, a conta que o Bruno fez aqui. O cliente que pagava R$3.500 a parcela, hoje paga R$1.500. E essa parcela é decrescente, tem que lembrar que é uma parcela que decresce ao longo do tempo, né? Então, é essa conta que foi feita pelo Bill Gates, e acho que ele tem inteligência suficiente para a gente acompanhar nesse caso, né? Sem dúvida, é um exemplo aí que a gente precisa seguir. Dória, abusando um pouquinho, e no mercado de locação, qual foi o impacto? O que vocês sentiram aí nesse período de pandemia para os empreendimentos AAA? Falando em residencial, mercado de locações residencial não teve grandes impactos, né? Porque teve impacto positivo e negativo e eles acabaram se anulando dentro do mercado de locações, né? Você tem clientes que passaram a temer pagar a sua locação, então negociar com o locador, com o proprietário, uma redução. E, por outro lado, também, se era um apartamento bom, passou a temer sair daquele apartamento e não encontrar outro disponível, né? Por conta exatamente disso, o financiamento e locação passaram a concorrer também, né? Então, ao invés de você financiar, ao invés de você alugar, ficou muito próximo você financiar, né? E outro ponto importante que a gente vai enxergar um pouco mais para frente é que nas locações o índice de atualização é o IGPM, que está muito descolado da taxa Selic, né? De índices de inflação e taxa Selic. O IGPM está batendo cerca de 10%, 11% ao ano,
no acumulado, e enquanto que os outros estão falando em 2% a 4%. É muita diferença no final da conta, né? Então, se for fazer a conta certinha, dá para pensar muito bem em fazer financiamento. Locação comercial, essa tem uma queda grande, porque nós estamos aqui, cada poucos devem estar no seu escritório, né? Então, esse é um ponto fundamental para a locação comercial. Isso como impacto imediato. Acho que o que a gente tem visto já é uma tendência de volta, lógico que vai ser gradual, mas vai ter uma volta, principalmente nos grandes centros de atração comercial, né? É isso que a gente tem visto aqui no mercado que a gente atua. Legal, muito bom. Fabrício, voltando um pouco para o mercado, né, para a habitação popular, essa questão da pandemia, do home office, como que isso acabou impactando no público da habitação popular, né? A gente sabe que são unidades menores, mas as pessoas também acabam trabalhando em home office nessas unidades. Tiveram mudanças nos comportamentos, nos projetos da tenda? Como que isso tem sido tratado pela tenda? Não, Marcelo, os projetos da tenda são padronizados, né? Esse é um dos segredos da tenda aqui, para que a gente consiga oferecer o menor preço possível para aquele cliente, né? E quando a gente fala do menor preço possível, a gente consegue efetivamente abordar uma parte maior da população. Nesse momento da pandemia, em termos de projeto, a gente teve 0 alteração, porém, essa pandemia, quando a gente fala esse segundo trimestre, né, de abril a junho, a gente teve o nosso recorde histórico da tenda de todos os mais de 50 anos que ela tem. A gente vendeu algo como 690 milhões de reais nesses 3 meses. Isso, logicamente, essa velocidade que a gente teve de reação muito rápida, né? A gente já estava, conforme eu falei na resposta anterior, já se preparando para esse mundo digital, né? A gente já estava investindo muito em redes sociais, em mídia digital. A gente já percebia muito o nosso cliente fluindo bem nessas mídias, né? Saindo um pouquinho daquela mídia que a gente chama de offline, muito pautada em TV, em rádio, em jornal, e indo mais para esse mundo digital. Esse mundo digital é bem interessante porque você consegue medir com muito mais facilidade, né? E entender um pouco mais o comportamento desses nossos clientes. E isso facilitou bastante, né? E a gente iniciou feirões digitais com maior intensidade, né? De uma venda ponta a ponta, sem a necessidade desse contato físico. E, logicamente, a gente teve também a boa notícia, nós lançamos nesse segundo trimestre 14 projetos, né? Nas várias localidades que a gente atua, e isso fez com que a gente alcançasse esse valor histórico de vendas aí, também com uma velocidade, né? A gente tem um indicador aqui no mercado imobiliário, que é o VSO, né? A venda sobre oferta, a venda sobre aquilo que está oferecido, né? Aquele estoque nosso, de 36%. É um VSO, um dos maiores do mercado aí. E tivemos também uma outra boa notícia, que foi a geração de caixa na ordem aí de 70 milhões nesse segundo trimestre. Então, assim, a pandemia existe até hoje, mas a gente não tem muito do que reclamar, não, em termos de resultados para a empresa. Legal. E pelo que eu estava lendo e que estavam me comentando comigo, né, hoje o custo de venda dos imóveis da tenda é o menor do mercado. É isso mesmo? Tem algum segredo nisso aí? Acho que está bloqueado o seu som, Fabrício. Desculpa. Essa é uma boa pergunta, né? A gente tem um flywheel, né? A gente tenta se basear num círculo virtuoso, que é o seguinte: a gente quer atuar, ou melhor, a gente atua em mercados com escala que permita continuidade. Ou seja, no momento que eu entro no mercado, eu não entro
para fazer um único empreendimento, eu entro para ficar. E isso, consequentemente, a gente está contratando mão de obra para vendas, mão de obra para as construções, mão de obra para toda a parte de incorporação, legalização dos nossos projetos. Ou seja, a gente precisa estudar bem essas praças. E tendo, né, conhecendo esses mercados, o que a gente quer? A gente quer pensar de uma forma industrial, como uma indústria mesmo, né? Para quê? Para buscar cada vez mais melhorias contínuas. Acho que vale a pena reforçar, né? O nosso projeto é padronizado. Então, do sul até o nordeste, a gente tem o mesmo tipo de produto, né? São 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Essa é a grande... 99% dos nossos projetos são assim. Isso daí, essa padronização, né, essa busca incansável por melhorias contínuas, faz com que o nosso custo da unidade, né, custo de construção daquela unidade habitacional, ela seja cada vez menor. Isso proporciona o quê? Proporciona a gente ter preços menores. Hoje, das grandes empresas que atuam no mercado popular, a Tenda é a que tem o menor preço praticado. E o que isso proporciona? Né? Com o menor preço praticado, a gente consegue atingir uma menor base da pirâmide. E essa base, logicamente, né, ela é maior do que as escalas acima. E isso faz com que a nossa velocidade de vendas, por ter o menor preço e por abordar uma maior parte da população, a gente consiga uma velocidade de vendas muito forte. Isso gera caixa nesse modelo que a gente atua, né? E isso facilita também novas compras de terreno e novos lançamentos. Então, em resumo, a gente tem um ciclo que ele se tornou virtuoso, né? Tudo, né? Cada andada, cada etapa que você passa, ela é benéfica para o próximo passo. Esse é um pouquinho do nosso segredo aí. Legal, muito bom, muito bom. Bruno, voltando um pouco, né, na questão do mercado financeiro, eu tenho visto bastante que tem um produto, né, o Home Equity, que está muito em evidência nesse período de pandemia, né, que é dar o imóvel como garantia para um financiamento, né? E pelo que eu tenho visto, isso é uma prática muito comum nos países mais desenvolvidos, né? E agora isso começou a ficar mais constante, né? Mais evidente aqui no Brasil. Você podia falar um pouquinho sobre esse produto, né? Acho que a Credit Home tem esse produto, e sobre as taxas de juros, como que ele funciona, por favor? Claro, ótima pergunta, Marcelo. O Home Equity é conhecido aqui no Brasil como crédito com garantia imobiliária. Quer dizer, a gente é um processo simples que a gente usa o imóvel como garantia, como colateral, para o empréstimo, um crédito pessoal de longo prazo, de até 20 anos, usando até 60% do valor do imóvel para esse empréstimo. Você pode tomar a partir de 40, 50 mil reais, até 60% do valor do imóvel. E por que ele cresceu no mundo inteiro? Ele é super relevante nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, porque ele traz a possibilidade do cliente tomar crédito de fato barato e de longo prazo, e se organizar do ponto de vista financeiro nesse longo prazo. Pessoas físicas, pequenos e médios empresários, que se acostumaram a usar o crédito de curto prazo no Brasil, que é muito caro, começam a olhar esse crédito de longo prazo como uma alternativa muito mais saudável para alavancagem financeira. Isso é um papel que vai até além do nosso papel de empreendedor, de empresário, de executivo. Isso vai para o papel de educação financeira do brasileiro, de cultura financeira, de construção de uma mentalidade diferente para o brasileiro que está consumindo e que sai da pandemia agredido, né, por esses meses de fechamento, vários setores aí bastante agredidos pela crise, setores que ficaram fechados, e que a gente vai precisar desse mindset, dessa cultura de utilização adequada do dinheiro no tempo para sair bem e para construir isso no longo prazo. Eu vou dar alguns números para vocês. Desculpa que mexeu aqui. Vou dar alguns números para vocês terem uma ideia de valores, tá?
Hoje, a gente pega um pouco do resultado de 2019, de utilização de cheque especial. É uma linha de crédito super comum para o brasileiro, muito utilizada. Quase 75% do crédito no Brasil ainda é de curto prazo, abaixo de 3 anos. O cheque especial girou ano passado no Brasil 25, 26 bi de real. 90% desse crédito estava acima de 3 dígitos, acima de 100% ao ano, no ano passado que a Selic já estava em 1 dígito. Ano passado, o rotativo de cartão de crédito rodou quase 30 bilhões, 95% desse rotativo girando a 3 dígitos de crédito, chegando casos 400, 500% de taxa de juros ao ano. Hoje, diversas instituições financeiras ainda cobram 3 dígitos nessas linhas de crédito e no crédito pessoal. O que a gente está falando é que a gente tem um arcabouço anual de dezenas de bilhões de reais que o brasileiro usa com custo altíssimo. A gente está falando ainda em 2020 de que grande parte dessas operações estão rodando a 3 dígitos, acima de 100% de custo anual, num país de 2% de Selic. Então, assim, é uma condição que não é mais viável para a gente manter. Então, o que a gente tem feito, primeiro, é um trabalho de conscientização sobre o uso consciente do dinheiro, e o segundo é a construção desse caminho de alavancagem positiva. O americano toma o home equity para qualquer necessidade dele. Ele quer comprar um barco, ele quer arrumar a casa dele, ele precisa pagar a formatura da filha. Ele não vai no cheque especial, ele não faz rotativo de cartão, porque é uma maluquice. Ele toma crédito barato, simples, no longo prazo. Então, a gente está falando aí hoje do home equity girando ao redor entre 0,8% e 0,9%, abaixo de 1% de taxa de juros ao mês. Então, para um crédito pessoal, isso é muito barato, muito barato. A gente está falando que ele é 10% do custo de uma linha de crédito pessoal, muitas vezes. Ele é mais barato que o consignado, ele é mais barato que o crédito pessoal. Ele está sendo cada vez mais sendo usado como mecanismo competitivo de alavancagem. Outra coisa interessante que a gente falou, o Fabrício colocou muito bem, do tamanho desse mercado imobiliário, a gente sempre fala muito das oportunidades que a gente tem no déficit de moradia, né, Marcelo, no Brasil, 7 milhões de moradias, 8 milhões de moradias, esse é o número discutido, a maioria das pessoas que trabalham no mercado imobiliário conhece, mas a gente pouco discute o quê? O déficit de qualidade das moradias já existentes, e que o Dória comentou bem, o Fabrício e você, Marcelo, comentaram bem, que a gente está revisitando a maneira de olhar o nosso morar, né? Isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo olhou para o imóvel que está hoje, porra, eu preciso melhorar ele, eu preciso construir um novo escritório, eu quero ampliar aqui, aquele problema que não me incomodava agora me incomoda. Então, a gente tem hoje um déficit de qualidade de 30 milhões de moradias. Isso é o levantamento da Caixa. 75% disso é econômico, é periférico, mas 25% disso é classe C e B, é classe que está morando mal porque não tem linha de crédito para reforma no Brasil. O cara tem que ir numa empresa de material de construção, parcelar no cartão, parcelar aqui, parcelar lá, parcelar o pedreiro. É uma ginástica gigante para construir uma parte da reforma dele. Então, o crédito para a reforma, por exemplo, do imóvel, que é uma demanda gigante esse ano, explodiu o crédito para a reforma, explodiu a busca por reforma no Brasil, é uma construção que a gente fez recentemente. A gente está usando o home equity para construir essa linha de crédito, que é uma linha de crédito para a reforma. O cliente toma a partir de 40, 50 mil reais em 20 anos, taxa de 0,85 ao mês, e consegue viabilizar essa reforma e construir essa nova necessidade de moradia. Então, esse é um exemplo da utilização do home equity que tem sido usado em outras situações, em outras ocasiões. A gente tem usado, vou só dar mais um segundo exemplo, o home equity numa operação casada de compra de imóvel. Né? É muito comum também agora na pandemia o cliente sair, querer fazer a troca do imóvel. Ele quer fazer um upgrade, ele sai do apartamento para cobertura, o Dória comentou, ele sai do apartamento para uma casa no campo, ele está se mudando. A gente tem essa sensação clara de que todo mundo está revisitando o jeito de morar. Mas tem muita gente hoje que tem um imóvel, mas não tem a poupança necessária para fazer a aquisição do imóvel que ele quer.
Então, ele quer comprar uma casa no interior, ele quer financiar, ele tem que dar uma entrada. Essa entrada normalmente é de 20% a 25%. Mas o cliente não tem essa poupança. Mas o fato dele ter o imóvel dele atual permite com que ele dê a entrada usando o home equity no imóvel dele atual, liberando 40% do valor, por exemplo. Ele compra o imóvel financiado que ele está querendo e ele vende esse imóvel atual com calma, no valor de mercado, sem pressa, faz essa transição do imóvel atual para o futuro com calma. E a gente faz o quê? A gente cobra só 20% da parcela do home equity desse imóvel atual que ele está fazendo o financiamento, porque ele está sem liquidez. Então, ele vai fazer um período de venda de 1 ano, 1 ano e meio. Nesse período de venda de 1 ano, 1 ano e meio, ele só vai pagar 20% da parcela desse financiamento do home equity. Então, é um empréstimo ponte, é um empréstimo que viabiliza a compra do imóvel futuro usando o imóvel dele atual. E, assim, a gente tem um clássico das imobiliárias, aposto que o Marcelo Doria tem vários casos aí no time dele, que é o cliente que precisa vender para comprar o novo. Isso é um clássico no Brasil. E muitas transações não saem por causa disso. Puta, a permuta não funciona, o cara não conseguiu vender rápido o imóvel. A gente usa o home equity para liberar o dinheiro do imóvel dele atual para pagar a entrada do futuro e ele financia. E essa transação que ficava travada, a gente dá liquidez, a gente viabiliza. Então, é mais um exemplo do home equity que a gente usa na cadeia imobiliária e que está sendo amplamente utilizado. A gente gosta de divulgar, porque eu acho que é uma ferramenta a mais para os corretores imobiliários que estão acompanhando a gente aqui. Eu tenho mais um aí, se você me der comissão, Bruno. Acho que claro. Você faltou. Eu tenho mais um aí para dizer, Marcelo. Posso interferir aí? Claro, por favor. Tá bom. Mas ele já falou que vai me dar comissão. Tem o outro que é o seguinte: o cliente que quer vender, mas o imóvel dele não está bonito para vender. E aí ele pode fazer um home equity para fazer a reforma para venda. E aí sim, com essas carências ou de diminuição de parcela durante 1 ano, 6 meses, que é o prazo que ele precisa para conseguir vender. Então, isso é um mercado muito bom, essa questão do home equity, também para alavancagem de vendas, porque o imóvel, a gente costuma dar o exemplo, a partir do momento que a gente passa a trocar fotos de corretores por fotos profissionais, esse imóvel passa a ser 50% mais vendável. Foi para vídeo, e está bem feito o vídeo, mais vendável ainda. Para ter foto bonita, precisa ter o imóvel bem arrumado. E não é só fazer o homestage do imóvel, né? Você precisa ter o imóvel reformadinho, mais modernizado, e com isso você ganha muito valor. A diferença é muito grande de valor do imóvel reformado para o imóvel antigo, deixado de uso, né? Basta ver a diferença de preço do imóvel zero, né? O imóvel novo, recém-entregue ou a entregar, do imóvel já entregue de 10, 20, 30, 40 anos. É uma diferença brutal, tá? Então, tem mais esse produto aí, tudo que for vendido na Credit Home, eu tenho meu percentual, tá bom? Boa, Marcelo Doria, excelente. E muito legal, é isso mesmo. E é uma cultura que existe fora do Brasil. O americano vai vender o imóvel, antes de vender o imóvel, ele passa 30 dias que antecedem a venda, organizando essa venda. Ele arruma, ele chama o arquiteto, ele põe do jeito que ele quer, ele identifica o público-alvo, faz essa reforma, esse ajuste, essa decoração e põe para venda. A gente não tem essa cultura e tem muito dinheiro na mesa em função dessa oportunidade que a gente tem. O exemplo clássico é o do carro, né? Vai vender o carro, lava pelo menos, né? Exato. Alguma coisa, mais ou menos. Esse é o exemplo clássico. Tá bom? E é isso mesmo, né, Bruno? Aí eu vou citar o meu exemplo, né? Do dia para a noite, minha casa teve que virar 4 escritórios, né? Porque sou eu, minha esposa, minhas 2 filhas mais velhas, precisando estudar, precisando de um computador, precisando de um espaço, precisando de uma internet boa. Ainda tem um pequenininho que não estuda, mas também precisava do espaço dele. Então, você imagina tudo isso de uma hora para outra dentro de casa. Então, realmente, a gente tem que acabar se adequando e fazendo algumas mudanças para se encaixar
nesse novo normal, né? Ô Bruno, eu estou com duas perguntas aqui que fizeram pelo YouTube. A primeira pergunta foi da Joana Vitali e ela está perguntando se neste momento pandêmico, qual o produto de destaque em financiamento imobiliário? Ah, legal. Primeiro, vou reforçar um pouco do que o Fabrício e o Marcelo Dória falaram, da transição que está acontecendo esse ano no mercado. Assim, já falei o quanto é relevante a história da queda de taxa de juros no mercado imobiliário. As pessoas acho que não sacaram isso aí. É um movimento, de fato, robusto, muito forte e que vai mudar a maneira de viver de todo mundo, tá? 70% das aplicações financeiras hoje no Brasil tem rendimento zero ou próximo de zero. O que isso vai fazer? O cara vai para um sistema produtivo. E uma das formas de diversificação de portfólio de investimento é o imobiliário, um clássico, né? E as pessoas estão descobrindo isso. É muito, muito forte esse movimento, mas parece que caiu a ficha meio que do ano passado para esse e tal. Então, tem uma demanda reprimida aí que vai movimentar esse mercado. Então, a história de diversificação de investimento. A transição de uma parcela relevante de locatários para proprietários é outro fenômeno. Então, o cara começa a comparar o valor da mensalidade da locação com a parcela de financiamento e essas coisas se equilibraram. Então, ele começa a ver a oportunidade de fazer aquisição imobiliária com as taxas de juros mais baixas. De novo, tem uma falácia, na minha visão, de um perfil de comprador que é o millennial, que em geral é uma molecada aí abaixo de 30 anos, que teoricamente é desapegada. Eu acho que tem um nível de desapego, sim, para certos tipos de consumo, mas no imobiliário, esse cara, ele só não comprou porque a condição financeira não ajudava. Hoje, com a taxa de juros baixa, é um dos perfis mais comuns no financiamento nosso na Credit Home. É essa molecada, abaixo de 25, abaixo de 27, que está fazendo a transição da locação para compra, viu a oportunidade, sabe que o preço dos imóveis ainda não subiram no Brasil, principalmente para essa turma que acaba comprando imóvel de 1 quarto, 2 quartos, em centros urbanos, e está vendo essa transição. Então, assim, respondendo à pergunta da Joana, a grande procura nossa é pelo crédito imobiliário residencial, imóveis aí de todos os perfis. Acho que não dá para estabelecer um parâmetro, acho que o econômico está voando há muito tempo, o Fabrício está explorando isso, o alta renda voltou a voar há muito tempo, acho que esse ano foi muito bem, passou por uma crise há um tempo atrás, e o média renda está voltando também. Então, todos os segmentos estão muito robustos, mas muito impulsionados realmente por essa alavancagem do crédito imobiliário. Então, o destaque, sem dúvida nenhuma, seria o crédito imobiliário. Na sequência, essa busca pelo home equity, tanto para empresários ou profissionais liberais que estão retomando suas atividades nesse pós-pandemia, quanto para esse segmento de reforma que eu acabei de explorar. Ótimo. A segunda pergunta é do Domênico Petrisso Júnior. Tá? Primeiro, ele fala que trabalha bastante, né, com o home equity e ele vê que é uma vantagem para o crédito. E aí ele pergunta se existe alguma instituição que faça financiamento para casas em container. Boa. Ô, Domênico, a relação, só para explicar um pouco a relação jurídica, né? Toda vez que a gente faz um financiamento imobiliário, toda vez que a gente faz um home equity, que é o crédito com garantia imobiliária, a instituição financeira, o banco, a fintech, ela precisa usar a documentação do imóvel, que basicamente é a matrícula do imóvel urbano. A gente pede muitas vezes a matrícula e o IPTU, como referência de que esse imóvel é devidamente legalizado, ele pode ser um colateral, eu vou usar essa matrícula para fazer a alienação fiduciária. Então, eu, instituição financeira, vou ser o proprietário desse imóvel, enquanto o cliente financeiro ele tem a posse do imóvel, essa posse e a propriedade viram 100% do cliente quando esse financiamento termina. Então, a questão do container, ela está sempre relacionada à questão da documentação desse imóvel. Se eu tenho a documentação desse imóvel, ok, registrada no cartório de registro de imóveis, ele pode ser feito. É tão simples quanto isso. Agora, no caso do container, eu não sei como é que está de fato a legislação, não sei se você conhece, Marcelo, tem algum detalhe disso. Eu, especificamente, não conheço, não lembro de a gente ter feito alguma transação, mas ela está relacionada à instituição jurídica desse imóvel,
obviamente, nos cartórios, nas prefeituras e assim por diante. Mas eu não tenho detalhe se isso especificamente hoje ele já está dentro da normativa das prefeituras como algo que tem a documentação, tudo ok, tá? Não sei mesmo. Dória, você sabe alguma coisa em relação a esse ponto? Se existe essa possibilidade? Se tem alguma instituição financeira? Nenhuma instituição financeira tradicional vai financiar um container se esse container não estiver regularizado na prefeitura dentro de um terreno com matrícula registrada. Os bancos não fazem nada se não for através da alienação fiduciária. Até por conta o financiamento melhorou porque a lei de alienação fiduciária avançou bastante também, isso ajudou muito a questão de redução de juros. Mas o container ele pode ser financiado, por exemplo, pela própria Credit Home em determinado momento, numa operação específica, desde que a Credit Home se sinta confortável que isso é uma garantia para aquele financiamento. Então, o home equity, o que ele é? É um bem que já existe e que você pode financiar, o credor vai enxergar neste bem uma possibilidade dele ter como garantia. Se ele entende como uma fintech, entende, eu digo fintech porque os bancos tradicionais, por terem as suas restrições de Banco Central, legislação estrangeira e tudo mais, eles não podem ter isso como garantia. Mas as fintechs elas estão autorizadas a fazer isso, e aí, com isso, em um negócio específico, é possível, sim, financiar container. E aí, como financiar qualquer outra espécie, né, de bem imóvel. Exatamente. O conceito é muito importante, né, Dora? O conceito de que o imóvel precisa estar regularizado, em geral é isso. A gente precisa entender se é uma garantia de fato, porque o fato de eu conseguir fazer uma taxa de juros menor está relacionada a ter um colateral que tem valor, que é regularizado e que eu posso usar numa retomada. Lembrando, gente, que a retomada de imóveis no Brasil, em função de inadimplência no imobiliário, é muito baixa. É muito baixa. Então, assim, não só pela capacidade das fintechs, dos bancos fazerem bons modelos de crédito, mas também pelo arcabouço que a gente tem de regulamentação, de não permitir subir determinado nível de comprometimento de renda das famílias. Eu não posso, o cara que ganha R$5.000, eu não posso estabelecer uma parcela de financiamento imobiliário para ele de R$4.000. Não posso, é a regulamentação. Então, o respeito a essas condições de comprometimento de renda, a análise de crédito muito estruturada no início, a consultoria que a gente faz para discutir um pouco dessas questões de valor de parcela, tamanho de financiamento, principalmente no início do processo, né? O Fabrício comentou isso. A gente gosta muito de fazer um trabalho de consultoria no início para entender e mostrar para o cliente a capacidade de pagamento dele. As pessoas não sabem qual que é o financiamento que uma família de R$5.000 de renda pode tomar, de R$10.000 de renda pode tomar. As pessoas não sabem. Tem gente que acha que consegue tomar um financiamento de R$1 milhão com renda de 10 mil. E não dá, é insuficiente. E isso é um trabalho super importante, senão o cliente segue na régua de busca do imóvel, visita, conversa com o corretor para chegar lá na frente, cara, eu consigo te emprestar metade do que você estava imaginando. Ele volta para estaca zero. Né? Então, esse é um trabalho que os modelos digitais conseguem ajudar, né? Cada vez mais a gente, a Credit Home, mas outras instituições, as incorporadoras imobiliárias estão disponibilizando simulador, estão disponibilizando pré-aprovação, que são mecanismos que eu chamo de alfabetização do corretor, do profissional imobiliário e do cliente final. Isso tem que estar na ponta da língua. É sim uma tendência, eu sempre falo isso há mais de 10 anos, de que o corretor, o profissional do mercado imobiliário também tem que ser um consultor financeiro. Não dá para desatrelar esses mundos. Não dá para você não conseguir responder a primeira pergunta de crédito imobiliário do teu cliente. Pô, como é que você não sabe a taxa de juros que o mercado tem hoje? Como é que você não sabe se o cliente pode compor renda com a esposa ou com o marido? Então, assim, são coisas que a gente tem que garantir que a cadeia imobiliária esteja preparada para responder, seja antenada, e o bom profissional, o profissional do futuro, que obviamente a gente quer fomentar, é o profissional que também é um consultor financeiro. Legal, Bruno. Nós estamos chegando aí na nossa fase final do painel
E eu vou agora, então, passar a palavra aí para o Fabrício, para ele falar um pouquinho das perspectivas, né, daqui para frente, o que você acha que vai mudar, né, o que você acha que vai ser mantido, o que vai mudar, e principalmente nos hábitos, né, assim, dos consumidores e também dos funcionários da empresa, um panorama geral aí do que você acha que vai alterar daqui para frente. Bom, acho que, falando um pouquinho do mercado imobiliário, né, tem muita coisa que vai mudar, né? A gente está falando muito em home office e tal, mas falando do mercado imobiliário em si, eu acho que já vem essa mudança e ela intensificou com esse momento da pandemia, que é essa questão da compra online e você conseguir traquear todo o perfil dos seus clientes, né, entender os seus motivos, dar um foco maior no nosso cliente, o que ele está buscando. Então, entender um pouquinho mais o meandro dessas pessoas. Né? A gente tem clientes, né? A nossa segmentação ela é o resultado de uma boa parte dos nossos clientes estão formando família, então estão se casando, é uma pessoa que está namorando e está começando a se juntar com o seu parceiro e para formar uma família, e você tem um outro nicho que é aquela pessoa que já está com a família montada, né, pronta, entre aspas, e ela não teve a oportunidade para adquirir uma casa própria em função das taxas de juros que existiam, da ausência de programas sociais, né, há longos anos atrás, e que, a partir de 2009, isso foi bastante intensificado, principalmente no mercado brasileiro. Então, acho que essa mudança é uma mudança que eu não vejo mais como fugir. Né? Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho, né? A Tenda, falando especificamente aqui, focada no mercado de habitação popular, né? A gente começar a entender os anseios, que esses anseios mudam muito, né? São gerações que passam uma mudança de entendimento, né? Fazendo uma brincadeira aqui, a gente, quando fez 18 anos, todos muito próximos de idade aqui, fez 18 anos, a primeira coisa que a gente queria era tirar a carteira de motorista. Né? E hoje, você vê o jovem, ele não está muito preocupado com isso. Né? Ele pega o Uber dele, essa mudança, essa adaptação, acho que a gente tem que estar sempre muito antenado. Seja em tecnologias construtivas, né? Como que você vê durante a pandemia, a gente viu lá na China um hospital sendo construído em menos de 10 dias. Né? Então, essa adaptação a essas novas tecnologias construtivas, essa adaptação a essas novas tecnologias digitais, a essa nova oferta de crédito, né? E os anseios do cliente. Eu acho que é isso que a gente vai ter que estar muito antenado, seja no mercado de habitação popular, seja no mercado de médio alto padrão, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar, e a gente já viu várias e várias empresas sumindo por não conseguir seguir essa linha. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Sem dúvida, né? E acho que principalmente nesse mercado de habitação popular, né? Que a concorrência hoje está enorme, né? Muitas empresas que faziam alto padrão estão vindo para esse mercado. Então, sem dúvida, eu acho que vai ser muito importante essa redução de custo, melhora no prazo e eficiência no geral. Legal, Fabrício. Vou passar a palavra agora, então, para o Dória, para ele falar um pouquinho dessa visão aí de futuro, o que ele está achando, como que vai ser daqui para frente e quais as práticas aí que a Coelho da Fonseca tem colocado, né, no dia a dia e que vai persistir pós-pandemia. Acho que falar de futuro é um pouco chutômetro por aqui, né? Porque a gente está ainda convivendo com o que vai acontecer, né? O que a gente viu isso muito claro, esse investimento na própria família, na própria habitação, né, do cliente. Então, ele está mais preocupado em morar melhor, e isso tem refletido em tamanho, inclusive. A gente tinha uma tendência
de redução de tamanho das unidades habitacionais, dos imóveis, e aí o que aconteceu mais recentemente fez exatamente o contrário. Hoje os lançamentos têm aparecido com tamanhos, com metragens muito maiores, né? Entendo que a venda de imóveis usados ela é um pouco diferente da venda de imóveis em lançamento, imóveis na planta, né? O imóvel na planta, você está vendendo algo que ainda não existe, é um projeto que vai se materializar, então é mais fácil ele ser completamente digital, né? Acho que o imóvel usado ainda exige uma visita, ainda exige sentir o cheiro do imóvel, ainda não dá para a gente fazer isso digital, ainda exige você abrir a janela e sentir exatamente se você se sentiu bem naquele imóvel ou não se sentiu. Então, acho que ainda a figura do corretor vai ter que ser muito mais do que simplesmente era antes, porque agora ele tem o digital ao lado dele, não substituindo ele. Ele vai precisar entender como é que ele alia uma coisa a outra, né? E, lógico, junto com isso, a questão do financiamento, como disse o Bruno. O corretor que não souber falar de financiamento não é corretor. Ele não vai para frente, ele não vai conseguir fazer venda alguma, ainda que o cliente não queira o financiamento, ele tem que mostrar conhecimento para o cliente. Por quê? Hoje o cliente chega na empresa, ele sabe mais do que a gente. Ele tem muita informação, ele já pesquisou em todo lugar, ele já sabe muita coisa. E cabe a nós mostrar que a gente tem conhecimento sobre tudo aquilo que tem. Então, vai ser uma profissionalização muito maior da figura do corretor. Acho que a tendência é diminuir o número de corretores, eles serão menos corretores, mais especializados, mais profissionais. Isso já tem acontecido. Antigamente, você fazia um lançamento, tinha que ter no plantão 400 corretores. Hoje tem plantão que só vai com agendamento, não só por conta dos protocolos, mas por conta da forma de vender. Eu não quero mais vender para todo mundo a toda hora, eu quero escolher um pouco também o público que vai entrar. Então, vai ser um aprendizado grande, acho que vai ser uma profissionalização muito forte isso. O Secov tem trabalhado bastante na profissionalização tanto dos incorporadores quanto dos corretores. Isso tem sido um benefício muito grande para a profissão. E acho que a tendência aqui os preços provavelmente vão subir ainda mais, porque vai demorar um pouco para a legislação acompanhar essa mudança. Sempre a legislação é um pouco mais... Então, os planos diretores das cidades ainda dados, e vai demorar muitos anos para eles se prepararem para esse cenário que está se apresentando, e isso restringe custo. Eu não consigo fazer como o Fabrício, de reduzir custo. A partir do momento em que eu vou comprar um terreno e a prefeitura me cobra R$17 mil o metro quadrado para eu poder fazer de índice construtivo. Isso inviabiliza eu reduzir custo, eu tenho que aumentar custo. Meu custo está sempre aumentando, meu preço final vai aumentar. Isso vai fazer com que os preços ainda subam, financiamento caindo e em mercados dando pouca renda. Eu acho que ainda tem muito espaço para o mercado imobiliário de qualquer padrão, porque tem espaço para todos eles, pequeno, médio, grande, baixa renda, média renda, alta renda. Tá? Então, eu vejo imóveis pequenos sendo vendidos a preços que eu nunca tinha visto e imóveis grandes também sendo vendidos a preços incríveis. Esse é o que eu tenho enxergado aqui. Dória, e é isso mesmo, eu compartilho com você na questão dos corretores, né? Realmente, eles vão ter que se especializar, eles vão ter que entender muito mais do que simplesmente saber mostrar um imóvel, né? Além de tudo isso, né, hoje eu vejo corretores montando áreas para oferecer para uma incorporadora. Então, ele vai atrás de um vizinho, além disso, ele sabe o zoneamento, ele já sabe tudo. Então, realmente, ele está se transformando num especialista, né? E além das redes sociais também, né? Então, ele tem que saber surfar, usar a rede social a seu favor, que hoje em dia não tem como a gente fugir disso, né? Então, muito legal, obrigado. Bruno, eu vou passar a palavra para você, mas antes disso veio uma pergunta aqui
do Everaldo. As perguntas hoje foram todas para o Bruno aí, viu? Ele pergunta, o Everaldo Cap, ele pergunta se o home equity pode ser feito para qualquer idade ou se tem alguma limitação. E antes de passar a palavra, eu ainda já vou pedir, né, para você falar um pouquinho aí das suas perspectivas. E a grande pergunta que eu acho que é de todo mundo é: existe espaço ainda para os juros reduzirem ainda mais? Boa. Bom, Marcelo, boa pergunta. Respondendo primeiro essa pergunta do CAP, o limite de idade para o financiamento é 80 anos, 80,5 anos. Significa que se você tem mais de 80 anos, você não consegue financiar. Se você tem menos de 80 anos, você pode financiar até o teto de 80. Então, se você está com 70 anos, você tem 10 anos de janela de financiamento. Se tem 60, você tem 20 anos de janela de financiamento. Então, essa é a política usada por nós e por praticamente todos os players. Acabou de sair agora o Copom, o juros está mantido em 2%. Acho que taxa de juros Selic do Brasil fica estável ou flutuando entre 2 e 3 no curto médio prazo. Então, putz, tudo desse, o que está bom, tá ótimo. Agora, ainda tem chance de redução de taxa de juros por um motivo: pela competição dos bancos de varejo por esse cliente do crédito imobiliário e do home equity. Tem uma coisa acontecendo no mercado financeiro, no sistema financeiro brasileiro, que é uma competição gigante com novos entrantes, com os principais bancos, que são os incumbentes, né? Os 3 grandes bancos privados, os 2 bancos públicos estão sofrendo uma concorrência muito grande de novos players, de operações digitais, de bancos digitais. E isso está fazendo com que a competição aumente, os custos das operações bancárias diminuem, novos serviços surjam. E um dos movimentos do banco é buscar trazer a fidelização do cliente através do crédito imobiliário, que é muito inteligente, o mundo inteiro faz isso, os bancos brasileiros começaram a fazer isso com mais força mais recentemente. Você traz o cliente para o crédito imobiliário, você traz o cliente para um contrato de 30 anos. Então, você faz relacionamento com esse cliente por 30 anos, você vende outros produtos e se mantém ele na sua base. Esse nível de competição aumentando pode fazer, sim, com que a gente tenha novidades de redução de taxa de juros ainda esse ano. O Itaú acabou de lançar um produto que ele usa a indexação de poupança mais uma taxa de juros de 3,99, então é um produto que está na faixa de 5,40 de taxa de juros. 5,40 de taxa de juros, Marcelo, se a gente estivesse conversando 5, a gente não falaria que a gente tem produto de crédito imobiliário a 5% de taxa de juros. Assim, é um movimento que foi muito rápido, que foi muito positivo e que as pessoas têm que aproveitar. De fato, a taxa de juros americana, a taxa de juros europeia, os Estados Unidos hoje opera a taxa de juros na faixa de 4, a Europa na faixa de 3 a 4, já tem produto a 5. No fundo, as condições da minha casa, minha vida, viraram condições de todos os públicos, com essas taxas realmente muito, muito baixas. Então, eu acho que a competição está crescendo muito, que é ótimo para todos os consumidores, traz uma responsabilidade maior para os players financeiros de cuidar desse cliente. E pegando carona nas respostas aí do Fabrício e do Marcelo, concordo plenamente, a régua vai subir, a qualidade hoje das entregas do serviço, das entregas dos incorporadores, dos serviços das imobiliárias, tem que ser maior, vai ser exigido uma régua maior, porque esse cliente vai chegar muito mais informado, esse cliente vai fazer um trabalho de prospecção e digitalização anterior, então a assimetria de informação que eventualmente existia não vai existir mais. Esse cliente vai saber discutir, o Marcelo falou, zoneamento, vai saber discutir preço, vai saber discutir condição, vai colocar a turma na parede, vai questionar vários pontos, então a gente tem que estar preparado para um novo perfil de cliente mais exigente, com mais informação, e que uma parte do processo ele vai fazer sozinho, com as ferramentas que o mercado está disponibilizando, as startups, as fintechs, as próprias imobiliárias, incorporadoras estão dando cada vez mais informação, mais conteúdo para esse cara se preparar e se estruturar para a jornada. Não vai dar para empurrar a venda vai ter que ser cada vez mais consultiva, vai ter que ser construída, vai ser um processo de prestação de serviço, de escutar. Eu acho que esse ponto é muito importante, de escutar a sensibilidade, o momento do cliente,
para conseguir orientar ele e definir o melhor caminho. E quem fizer isso vai sair na frente. Legal, Bruno. Vamos torcer bastante mesmo para que essa taxa de juros ainda caia, né? Quanto mais melhor, porque a taxa de juros baixa incentiva muito a comercialização dos imóveis. Chegamos aqui, né, no nosso horário limite, então eu vou agradecer Fabrício, Bruno, Marcelo e vou passar a palavra aí para o Raul para as considerações finais. Legal, pessoal. Conteúdo riquíssimo. Eu sabia que seria um belo painel, uma bela live, mas vou ser sincero, fiquei surpreso aí com o conteúdo que vocês trouxeram. Isso reflete o número de perguntas que o Marcelo teve que fazer só parte delas, porque eram inúmeras outras, e então isso gerou, é um tema que gera tem muita curiosidade, muito desconhecimento no mercado. Eu acho que vocês conseguiram desmistificar boa parte aí em 1h30. Sei que é pouco tempo para um tema tão complexo e tão fantástico como que é o mercado imobiliário. E para quem entrou na metade aí da nossa transmissão, eu queria só colocar alguns highlights de cada um de vocês. São pontos aí que eu achei muito bacana. O Fabrício falando da estratégia da Tenda, é uma estratégia digital pré-pandemia. Então, é isso aí que diferencia as grandes empresas, é não esperar o problema, é se antecipar a ele, né? Citou também uma demanda muito maior que oferta para as moradias do público de baixa renda. Isso é fato, a gente vê. Isso se acentuou muito de 2008 para cá, é uma verdade. Um recorde histórico nas vendas também o Fabrício citou. E uma das receitas de sucesso da consultora Tenda, os projetos padronizados. Isso cada vez mais próximo ao mercado americano. Então, a gente vê que nós estamos evoluindo muito em pouco tempo. Aí o Dória citou que o crédito é essencial, ratificando aí o que o Bruno explicou para nós com maestria. O avanço tecnológico, eu acho que esse ponto é vital. Os cartórios aí proporcionando escrituras e registros digitais. Demorou demais para isso se tornar uma realidade, mas isso agora vai... a esteira digital plena, que é um dos pontos que o Bruno, eu até vou citar. O efeito pandemia, o Dória citou, para as pessoas buscarem uma melhor moradia, isso é fato. As pessoas que utilizavam a moradia delas para meramente dormir e tinham um apartamento muito pequeno, sem qualquer outro atributo, viram que com essa cultura do home office que veio para ficar, ele tem muita importância, esse espaço tem muita importância em suas vidas, né? E exatamente isso que eu acabei de falar, a utilização do home equity para a reforma do imóvel, ou seja, reforma para se ajustar, para ficar no imóvel ou para proporcionar a venda dele. Então, isso foi bem interessante. E, para concluir, do Bruno, o crédito sustentando o mercado imobiliário, isso não havia dúvida, e agora com essas taxas que ele citou, eu acho que está mais claro e mais evidente ainda. A esteira digital, como eu tinha citado agora, é uma realidade. Graças a Deus, demorou, mas veio. O crédito de mais de 20 bilhões do cheque especial, eu sou sincero, eu não sabia desse número, surpreendente. Pessoas pagando 3 dígitos de juros aí no crédito, no cheque especial, é incrível. Revisitar a forma de se morar, também havia citado, e o home equity como uma saída para esse ponto aí do crédito pessoal, que eu acabei de dizer, do cheque especial. Então, pessoal, fantástico, conteúdo riquíssimo. Agradeço aí a participação de cada um de vocês, agradeço ao Marcelo por ter nos apoiado aí na moderação, agradeço a Cred Home por ter sido uma das patrocinadoras do evento e a IPTV através do portal A Cidade On como nosso parceiro. E reforço aí o pedido para quem está nos assistindo para que se cadastre no nosso canal no YouTube, porque vai ser possível receber informações aí de antemão das próximas lives. Pessoal, obrigado, boa noite para todos vocês aí. Obrigado, Raul. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Boa noite. Tchau.